Eu vou perguntar para a professora Solange dos Reis Amorim e Amato, que é professora adjunta da Universidade de Brasília de Educação, Matemática, né, professora? Esse caso do professor Antônio lá em Cocal dos Alves, Piauí, já virou um caso de estudo acadêmico, assim, dessa didática que ele adotou? Isso é interessante, quer dizer, ele atribui parte ao empenho, né, que ele tem dedicado aos alunos. Isso aí é um fator muito importante, o empenho do professor, às vezes até com um salário baixo, mas de estar ali preocupado em dar boas aulas e em fazer o melhor que pode. Então isso é interessante, é um fator super importante. Salário é um deles, mas tem outros fatores. Ele falou da família também, né? Da família, isso, a família. Agora, temos que preocupar também um pouco, que nos preocupar um pouco com suprir na escola o que às vezes a família não pode fornecer de estímulos em casa. Por exemplo. Isso começando da pré-escola. Você vê uma criança, como o filho dele, já desde pequenininho ouve o pai, a mãe subir as escadas e começar a contar com a criança, bebezinho. 1, 2, 3, 4. Então, a própria mãe, o pai, vão ensinando matemática para a criança. Então, isso é claro. Hoje, os pais compram livros de literatura infantil que já tem muita coisa interessante sobre matemática. Eu estou com um aqui, inclusive, que eu comprei para minha netinha, que se quiserem ver. Ou seja, o pai hoje compra também, os pais compram vídeos sobre a matemática, sobre formas geométricas, sobre os primeiros números, sobre medidas. Então, coisas muito interessantes. Então, como é que a escola, quando pega alunos que não têm todos esses estímulos em casa, deve, suprir? Porque se os pais não conseguem suprir essa necessidade de estímulo desde pequenininha, então acho que a escola tem que entrar com todo um arsenal, com toda uma quantidade de recursos que possa ajudar o aluno a aprender matemática. Mas tem um limite de idade para o qual isso possa ser eficiente? Olha, começa com bebês, porque já temos vídeos para bebês sobre a matemática. Mas quando não há essa educação, assim, essa coisa de ensinar a criança a contar ali a bolinha de gude ou os degraus da escada, até que idade que se pode realmente chegar e ensinar isso para a criança? Ou será que tem alguma idade da qual, daquela idade em diante, não vai mais adiantar muito porque a pessoa já não aprendeu aquilo logo cedo, não vai aprender mais? Não, aprende. Eu acho que demora um pouco mais, porque dizem que as crianças pequenas estão com muitas janelas abertas. Já quando a pessoa vai crescendo, essas janelas vão diminuindo, ou seja, o número de janelas vai diminuindo. Mas eu ensino atualmente na pedagogia e eu vejo metade dos alunos com muita facilidade e a outra metade com muita dificuldade. E eu tento ensinar um pouco de didática da matemática e de matemática pura também para os dois casos, ou seja, mais didática para os que não têm muita facilidade em matemática e mais, digamos, didática da matemática. E até bom, aqueles que não sabem muita matemática e que têm até dificuldade na matemática, na pedagogia, eles são até mais receptivos a métodos diferentes, porque eles tiveram muita dificuldade quando crianças. Então, eles recebem todo esse arsenal que a gente apresenta nos cursos de didática da matemática de uma forma diferente. Eu acho interessante. Os dois casos aprendem matemática, mesmo sendo adultos, não é problema. O problema é tempo, precisa de tempo para trabalhar, por exemplo, com os materiais montessorianos. Maria Montessori, no início do século, mostrou que crianças com deficiência mental conseguiam aprender matemática. O grande feito da Maria Montessori, psiquiatra, na época, foi transferir para o ensino regular tudo que ela tinha testado no ensino especial com crianças com deficiência mental. Então, ela conseguiu grandes resultados em ambos os casos. E esses métodos são aplicados atualmente? Ou... Eles foram esquecidos por um tempo e foram recuperados. E, recentemente, a gente vem usando muitos materiais montessorianos, que são muito antigos, claro. Material dourado, cubinhos para unidades, dezenas, centenas. Quer dizer, existem muitos recursos hoje para ensinar matemática. Parece que a senhora trouxe algumas coisas, algum material disso, né? Isso, eu trouxe porque ele falou também didática da matemática, o menino. Professor Antônio. Não, a menina. Sim, a garota, que é importante a didática do professor. E eu acho que uma das coisas mais importantes na didática da matemática é o professor saber expressar, comunicar as ideias de várias maneiras. Então, existem 5 formas básicas de trabalhar com a matemática. Uma delas é o material concreto.
é você chegar, mostrar 3 caixas com 8. Eu trouxe só... O material dourado é um exemplo, Isso, né, um deles. Eu trouxe aqui, ó, algo, massinha de modelar bem simples, caixinhas de fósforo, para mostrar a ideia de você comprar na feira, comprar 3 caixas com 8 caquis. Então, aqui já seria o material concreto. Para quem está ouvindo a gente pela Rádio Câmara, a professora Solange está com 3 caixinhas de fósforo que tem bolinhas 8 imitando bolinhas caquis, de né? massinha de modelar, exatamente. Então, seriam 3 grupos com 8 bolinhas. Certo. Então, isso aqui seria a representação da multiplicação 3 vezes 8. Então, você veja, aqui é uma representação concreta de uma ideia da matemática, que é a multiplicação 3 vezes 8. E aí, o que o aluno vai perceber? São 3 grupinhos com 8 caquis. Essa é a representação concreta. Quanto é que dá isso? Ou seja, se você der uma olhadinha, ó, esse daqui vai dar... Vou transformar aqui em 2 grupinhos de 10 e ainda sobram 4. Então, 3 vezes 8 vai dar o quê? 24. 2 dezenas e 4 unidades. Ou seja, 2 caixas com 10 2 e caixas uma caixa com 4. Isso, e uma caixa com 4, incompleta. Tranquilo? Então, veja, O modelo visual acaba pegando muito mais fácil, exatamente. Né, E esse seria a representação concreta. A gente também tem a representação contextual, ou seja, você chegar para o aluno e dizer, olha, gente, o Joãozinho foi à feira, comprou 3 caixas com 8 caquis cada uma. Quantos caquis ele comprou no total? Então, já seria o contexto. O famoso Joãozinho. O Joãozinho... Esse Joãozinho é perigoso na escola. Isso. A gente tem também a representação icônica, o desenho. Então, aqui eu também posso ilustrar desenho, a mesma ideia. Também, para quem estiver ouvindo a gente pela Rádio Câmara, é um desenho que é a mesma coisa das caixinhas com as bolinhas de massinha, né? Ou seja, são Mas aqui 8 não tem a bolinhas textura, não tem a Aqui manipulação. a forma abstrata, né? Aqui eu não mexo nos caquis para formar 2 grupinhos de 10 e 4 soltos. Então, aqui já é uma forma mais estática. Mais abstrata. Né? Mais abstrata, em relação ao concreto. Mas ainda mantém algumas características do concreto. A representação circular, a visualização é mais parecida. E bem distante do simbólico que a gente estava acostumado a ver nas escolas e tinha medo. Porque o simbólico é que assusta muitas pessoas. Pois é, com certeza, né? Isso. E a gente tem o que? A fala. Quando eu digo 3 vezes 8, eu estou falando. Então, essa é outra representação. O uso da oralidade, da fala. E, por último, a gente tem a escrita. Né? Escrever, de alguma forma, 3 vezes 8. Então, a gente tem essas 5 formas de representar a matemática. Concreto, contexto, desenho, fala e símbolo. Então, o ideal é a criança poder, o adolescente, o adulto, sempre poder ter contato com essas 5 formas de comunicar a matemática. Dini Moraes está chamando a gente lá do centro de Brasília. Oi, Dini. Então, Fabrício, eu estou aqui com Pedro Frazão, ele que tem 21 anos e faz a administração da faculdade, mas essa faculdade ela exige um pouquinho de cálculo, né, Pedro? A gente sempre pega umas matérias ali de contabilidade, alguma coisa assim, é sempre prazeroso para mim estar estudando alguma matéria de exatas. Agora, você já contou para os nossos telespectadores e ouvintes que você adora matemática. O que te fez gostar de matemática? Eu acho que foi um professor que eu tive, que ele era bem engraçado, eu acho. Não sei, é questão de identificação mesmo. Eu sempre gostei mesmo de números, de cálculo, a questão lógica mesmo. Sempre foi mais fácil para mim. Quando você era criança? Quando eu era criança, a minha vida toda, né, na verdade. Sempre preferi a questão lógica do que ler livros de histórias e gramática, essas coisas todas. Agora, o pessoal da tua turma, o pessoal que tem 20, 21 anos... É normal ter gente que gosta de matemática, dessa área? Não. A maioria prefere história, redação. É muito complicado achar alguém que gosta de química, física, matemática, cálculo, essas coisas. É bem complicado mesmo. Tá, então, uma raridade. O Pedro Frazão, 21 anos, que faz administração e adora matemática. Ô, Fabrício, você sabe que assim como o Pedro falou que a galera, o pessoal mais ou menos da idade dele não gosta de matemática, até as crianças, isso influencia inclusive o Brasil formar profissionais dessas áreas de exatas. Por exemplo, os engenheiros, o Brasil atravessa, né, um grande problema de formação de engenheiros. Segundo o próprio CONFER, né, que é a Confederação Federal de Engenharia e Arquitetura, e a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O Brasil forma em média 30, 35 mil por aí engenheiros por ano e deveria formar mais ou menos o dobro disso para suprir o crescimento do país.
Exatamente, Dini. Pelo que eu tô vendo aí, todos os participantes que você está conseguindo no centro de Brasília aí, a gente poderia juntar eles e mandar para o Programa Espacial Brasileiro, porque aí tem todo mundo gostando de matemática, né? Ô, Fabrício, eu tô achando, na verdade, que o pessoal que não gosta de matemática tá com fugindo. vergonha de dizer pra mim que não gosta. Porque, na verdade, sem ligar a câmera, quando a gente conversa com os pessoal aqui ao redor, todo mundo diz que não gosta. Mas na hora de ligar a câmera, todo mundo gosta. Pois é. Essa amostra tá muito enviesada. Tá enviesada aí. É. Só tá pegando engenheiro em potencial. Daqui a pouco a gente volta com você, Dini.